Marcinha entrou. Vamos lá. Tá Oi, muito. Ah, agora sim. agora eu tô bem? Agora tá. Tô Oi, mexendo? Arthur. Olá, meu filho, dá tchau. Olha o Léo lá, meu filho, olha aqui. Tchau de luva. Tá muito frio Ih, aqui, Arthur. caramba, que friaca. Cadê o gorro, Léo? Diga, só depois eu vou colocar. A gente Ah, tem aquecedor aqui pela casa. e aí, Carlinha, tudo bem? Tudo bem, e você, Marcinha? Tudo. Essas crianças não dormem, não? Aqui não. É, Aqui, tem um madrugueiro aqui que, meu Deus do céu, ele fica até, né? Ainda mais agora que tá bem grudado, a gente tá direto em casa. Ele tá, é. né? Né? Aqui também, a gente só dorme meia-noite. A gente dorme mais tarde às vezes, mas o Léo dorme mais cedo. É, Só que ele dorme, acorda, né? Então a gente. Deixa eu me ajeitar daquele aqui. jeito. Daquele jeito. Ai, que bom falar Ah, com você. não Hoje a gente, é? hoje a gente tá fazendo algo diferente, né? É Léo, algo não. descontraído. Por favor, amor, desculpa, Márcia. Peraí. Vou arrumar aí. Não me vai derrubar isso aí, Oi, cara. Léo. Se você derrubar a câmera, acabou a festa aqui. Léo, não derruba a câmera, hein, rapaz? Ah, que bom falar com você. A gente tenta isso há tanto tempo, ninguém É, imagina, né? é Então, vou verdade. falar para vocês, é muito tempo que a gente tenta se encontrar assim e a gente não consegue, e hoje deu. A gente, Vamos, inclusive, né, Márcia? Nós somos amigas e não nos conhecemos pessoalmente, né? não é? É isso Ah, aí. é muito engraçado, né? Essas histórias da gente fazer essas amizades, né? Virtuais, online. É muito gostoso. Ai, é, Mas você sabe que eu falo mais com vocês do que com a minha família mesmo. eu A, também. a Ludmila que entrou aí, é Pacheco Barros, né, a Ludmila? A Ludmila eu falo com ela todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E não a conheço pessoalmente também. É Ah, impressionante. já estou com ciúme da Ludmilla. Quem é a Ludmilla? Ludmila, ó, é parceira. Ai, que joia. Então, Ai, vamos pessoal, lá. Marcinha, vamos fazer diferente dessa vez, então, já que, Vamos. né, tem pergunta para ambos os lados aqui, que ela falou para mim que eu não vou ficar de fora das perguntas, não, que ela vai me perguntar um monte de coisa. Não. Então, vamos lá, É, né? vamos lá. Hoje a gente vai falar dos nossos projetos, já que a gente está aqui reunida. A Carla, pessoal, tem um projeto sensacional que é a Mundo Adaptado, que eu quero que ela fale para todo mundo, para os meus, para os dela. Vamos falar mais da Mundo Adaptado, né, Léo? Vamos lá. E os meninos vão ter que ouvir, né? Olha, o Arthur só tá querendo sorrir. O É, Léo, eu pra ele boto o fone para ele te ouvir também. Ó. Olha Oi, lá, meu filho. Arthur! Tudo Ih, bem? olha, Tudo bem, meu amor? Você ele, também tá na live hoje? Tá na live com o Léo? viu? Não sou eu que estou falando, não, é a tia Carla. Ele vira para mim, né? Porque o estímulo tá desse lado. Ai, Aham. que engraçado, né? Marcinha, então antes da gente Diga. começar, eu vou pedir para você, já que eu acabei te convidando pelo Mundo Adaptado, né, só por conta, né, do sistema aí do Instagram, conta um pouquinho para a gente antes, então, quem é a Márcia, o Conto, vamos lá. que a Márcia faz. A Márcia é essa mamãe aqui do Arthur. A Márcia tem 40 anos completos agora em maio passado, na quarentena, dentro de casa. Com essa carinha de 20, mas são 40. Deixa isso pra lá. A Márcia é o seguinte, o Arthur tem 10 anos já. Quando a gente descobriu tudo do Arthur, né, passou um tempo que a gente começou a entrar nesse mundo e tal. Então, quando você vê a sua vida aí saindo, né, daquela parte profissional toda que você vislumbrou, né, que você acha que ia seguir, você começa a arrumar meios, né, como se fosse o cérebro dos meninos, eu acho, o tal da neuroplasticidade. Eu acho que isso acontece com a gente também, né, porque a gente vai arrumando o nosso cérebro
para onde quer que a gente consiga ir, né? Como você foi para Mundo Adaptado, eu fui para o YouTube. Eu fui fazer o canal Dicas Especiais. E o Dicas Especiais, ele entrou na minha vida, assim, como sabe, para abrir minha cabeça. Eu digo que eu sou um ser muito pensante. E eu precisava colocar as minhas ideias em algum lugar. E pensando também na quantidade de famílias, né, que sempre me mandavam mensagens de outras formas, me perguntando sobre uma cadeira que o Arthur tinha, ou algum equipamento que eles tinham visto com o Arthur. E eu fiquei pensando de uma maneira de mostrar isso para as pessoas, né, de forma que elas conseguissem olhar os detalhes. Porque para a Olha, gente, né, é difícil. Tá com sono, Léo? Ô, Léo! Ô, olha isso. Léo! Aí a gente precisa ver os detalhes, né, Carlinhos? Os detalhes fazem toda a diferença e a gente não consegue, né? E tudo é muito caro. A gente não É. consegue ir numa loja experimentar porque é importado, né? É difícil para burro. Então, as coisas que eu tinha, eu comecei a pensar em mostrar os detalhezinhos para aquela mãe ver, né? Conseguir ver se aquilo poderia ser bom para ela, para o filho dela. Daí eu comecei a escrever os roteiros dos vídeos, comecei a pegar tudo que eu tinha em casa e querer, né, mostrar, colocar nos vídeos, e fui fazendo, e isso começou em 2017, né, o canal. Em outubro de 2017 eu comecei o canal. E comecei por causa da dentista do Arthur. Eu tive no consultório dela e ela estava nessa onda de fazer videozinho também. E aí eu contei, né, que eu estava com vontade, mas a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, né? A gente tem muito medo do que vem, né? Tem muita gente ruim nesse mundo. A gente recebe muito tapa, né? Você também recebe aí que eu sei, né? Que a gente conversa muito. Então a gente tem um medinho, né? Eu tinha um medão, né? E assim, tudo para mim tem que ser muito perfeito. Eu Ah, queria, eu queria melhor luz, eu queria melhor câmera, eu queria tudo desculpa para não começar, porque eu estava com medo, né? Até o dia que eu tive com a dentista e ela disse para mim, Márcia, vai, você não tem que ficar esperando, né? Antes feito do que perfeito. Vai fazer que você vai caminhando e isso vai rolando, a bola vai rolando. Então eu comecei a fazer. E lá já tem mais de 80 vídeos no YouTube. E do ah. YouTube, fala. Não, não, eu digo caramba, é É, bastante. já tem mais de 80 e assim, eu tenho muito, 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 muito assunto para colocar lá. O que falta é o tal do tempo, né, Tempo. cara? Por que que esse tempo não para? É E tão não adianta, né? difícil. Não adianta a gente falar que falta, que não é o tempo, é a organização, porque eu Não, já vi que não é a organização, porque a gente faz tudo para se organizar, né? E às vezes não dá realmente, né? não dá. Então a nossa vida ela está sendo um pouquinho mais agitada, né? É, pra você ver, eu tô organizada para fazer uma GTT no Arthur há 3 anos, que eu não consigo. Por quê? Você sabe, né? Tive a conjuntivite, da conjuntivite a gente seguir para a vesícula do meu marido, que ele teve que tirar, e assim, vai me segurando, eu não consigo. Aí veio a pandemia, e assim, os afazeres vão entrando, né? E vai segurando a gente. Mas eu dei uma parada no passado, eu parei de fazer os vídeos porque eu não conseguia, sabe? Não conseguia mesmo. Embora eu tivesse vários temas escritos, eu precisei dar uma parada. E aí entrei no Instagram também. O Instagram, te confesso que é uma ferramenta que para mim é tão difícil. Ela É boa para estar perto, né? A gente consegue estar mais perto. Mas é muito difícil para eu acostumar com o Instagram. Daí meu cunhado falava a beça, Márcia, vai para o Instagram. Você tem que estar no Instagram, porque lá as pessoas conseguem contato com você, conseguem estar mais perto. Aí eu fui indo devagar no Instagram. E até hoje eu acho que eu vou devagar no Instagram, porque não é a minha ferramenta preferida. Eu gosto de estar no YouTube, no meu estúdio, escrevendo, sentando ali, gravando, editando e colocando. Aqui é muito ao vivo, sabe? É muito. Não sei, eu ainda não tenho, mas eu estou tentando, estou me esforçando, que muita mãe me procura pelo Instagram.
Porque no YouTube as pessoas comentam e a maioria dos comentários não chegam para mim em tempo, sabe? Daí elas vão lá no Instagram e me puxam para conversar. Então eu tenho estado muito no Instagram por conta disso, por conta desses contatos, né, para ajudar. E quanto mais eu ajudar, cara, eu tô no YouTube, eu fiz isso tudo para ajudar. Não fiz nada por mim. Bem verdade, foi por mim para eu ocupar a minha cabeça, né? Porque a gente começa a pensar um monte de besteira, né? Tem épocas que a gente cai mesmo, né? Então isso foi um jeito de eu me reerguer, né? Começar a escrever, a trabalhar, que eu não podia sair de casa, então vamos trabalhar em casa. Escrevia, pensava, estudava, estudei muito, estudo ainda com os terapeutas do Arthur, para fazer uma coisa que seja legal para uma família que está no interior, para uma família que não tem condições de nada, nem saber de uma terapia, sabe? Então, ela vê as coisas que existem e as coisas que ela pode ter, né? Que ela pode correr atrás. Então, cara, o retorno que eu tenho dali é muito maior que um comentáriozinho maldoso, sabe? É tão... Esses dias eu recebi uma mãe me mandou um áudio tão fofo, sabe? Agradecendo muito que o filho dela voltou a deglutir, sabe? A comer melhor. É muito bom. Isso daí é o que vale, é o que eu levo da vida. Entendeu? Com certeza. Não, não é fácil, a gente sabe, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas também precisa ser ajudada. E não adianta dizer, né, que não, porque a gente realmente precisa. Mas eu acho que é muito gratificante isso, né? É um prazer, né, que a gente acaba tendo assim, tem pessoas que têm muito mais dificuldades do que a gente acaba, né, conseguindo atingir essas pessoas de alguma forma, de uma forma positiva, né? Sim, muitas pessoas, são muitas, né, Carla? Muitas. Eu vi, assim, até para as pessoas saberem, né, Márcia, quando eu conheci você, na verdade, assim, o que eu fiz? Né? A Mundo Adaptado também nasceu em 2017, apesar de já ser... o Léo nasceu em 2012 e eu acho que em 2013, 2014 eu já pensava na Mundo Adaptado. Mas é aquilo, não tinha a menor condição naquele período todo, né? E daí, em determinado momento, eu vi algum vídeo teu, não lembro qual, e eu fui atrás de você, né? Porque eu falei, essa mãe precisa estar aqui dentro, porque era algo muito diferente que você fazia. Sim. E a gente queria reunir, né? A gente queria reunir todas essas mães e os profissionais também que faziam esse trabalho. E daí, no fundo, assim, eu fui com um pouco de receio, porque muitas vezes as pessoas, ainda mais que era no começo da Mundo Adaptado, né? E você foi uma pessoa que acreditou muito, né, na gente, assim, e deu muita abertura, né, para nós. Então, assim, isso para mim foi muito bacana. Então, eu senti, não sei se você sentiu, mas eu senti que a gente acabou crescendo, né, no começo, juntas. Aham. A gente tinha, porque eu fazia um trabalho de divulgação de um lado, você fazia de outro, e a gente acabava, enfim, atingindo muitas vezes as mesmas pessoas, né? Porque uma falava da outra. É verdade. Muitas vezes, né? Às vezes, as próprias terapeutas lá da clínica, né? Quando eu via, tá falando com quem? Eu tô falando na Mundo Adaptado. Eu falei, peraí, eu conheço a história lá da Mundo Adaptado. Se você precisar de alguma coisa, você fala comigo, porque eu tenho contato direto lá. Ela me tirou de altas frias, né? Até por conta disso. Mas muito legal. conta, Carlinha, conta pra gente o que é a Mundo Adaptado. Conta um pouco. Eu já contei do Dicas, ó, tem um monte de mãe aí comentando que me segue lá no YouTube, olha lá, que coisa mais linda. É isso aí, o que importa é isso daí, ó. Essa resposta aí. Né? Eu já falei do canal, já falei do Instagram, fala você da Mundo Adaptado pra gente, que é uma coisa que eu amo, que eu acho sensacional. Conta que o Arthur vai ouvir. Fala. Tá reclamando. Ele quer ouvir aqui, eu botei nele, vai. Conta pro Arthur, tia Carla. Então, a Mundo Adaptado, na verdade, é um hub, né? É um hub que conecta
familiares, né, de pessoas com deficiência, conecta pessoas com deficiência, conecta especialistas, através de histórias, através de conteúdo médico, terapêutico, de profissionais da educação. Por que eu criei, né, o Mundo Isso. Adaptado? Conta isso aí também. Na verdade, o que acontece, né, Léo? Tinha uma criança que ficou 5 meses dentro praticamente de uma incubadora, né? Nasceu de 5 meses e ficou mais 5 meses na UTI. E teve, assim, um período do nascimento dele, enfim, da prematuridade dele, que ele foi muito grave, né? Ele teve, enfim, muitas gravidades que acabaram me fazendo buscar histórias parecidas, né? Para que eu pudesse me inspirar. E eu não encontrava. Eu não conseguia, né? Então, assim, eu passava horas e horas e horas olhando para ele, querendo uma pessoa, uma história parecida para eu poder me inspirar, e eu não encontrava. Então, assim, buscar força do nada, assim, foi muito difícil, né? Então, isso me trouxe uma angústia muito grande e um medo também, né? Aquela pergunta, assim, por que comigo, né? No começo a gente fala, por que aconteceu isso, né? O Léo estava tão bem dentro da minha barriga, de repente no parto, né? Acontece isso, enfim. E aí, depois, né, que passou todo esse período de UTI, a gente foi para casa e as dificuldades começaram, né? Então, eu lembro que eu passava horas na internet, assim, não era pouca coisa, assim. Era lógico, né? Parte do tempo nas terapias, parte do tempo atendendo o Léo e parte do tempo buscando informações. E aí eu buscava serviço, eu buscava informações de profissionais, eu buscava tudo. Que eu acho que é o que todas as famílias acabam fazendo quando recebem a notícia, né? E eu pensava, gente, não é possível que não exista um local, né? Na época não tinha, assim, que não exista um local que eu consiga conversar com mães, né? Que eu consiga ter aquele acolhimento que eu estou buscando e que elas possam me indicar, que pessoas que já passaram por isso possam ajudar, né, de alguma forma. E aí, não encontrava. No começo, né, a gente achava que a busca era maior por produto, só que depois eu entendi que na realidade não, a gente busca a informação. É tudo, né? Você, quando entrou, você já soube dessas terapias de neuroreabilitação? Não. Inclusive, quando eu tive muita sorte, porque eu morava em São Paulo, né? A gente é daqui de Curitiba, mas na época a gente tinha ido para São Paulo e o Léo acabou nascendo lá. E a gente teve, assim, os melhores médicos, tudo por... É Deus, né? Não é sorte, isso é Deus, assim. Você também acha? E aí, assim, na UTI, por mais que eu estivesse num hospital muito bem conceituado, eu não sabia que tinham as reabilitações, eu não fazia a menor ideia, né? Então, só quando eu cheguei em casa. Mas aí o Léo fazia, e tinha home care. Até que em determinado momento, o plano foi lá e cortou a home care, né? Quando ele cortou a home care, eu fiquei num estado de estresse, desespero, né? Porque eu falei, como é que eu vou fazer? Agora ele é pequenininho para levar numa clínica, eu consigo, mas e depois? Mas também, assim, a gente morava num lugar, tinha uma clínica próxima na época e acabei conhecendo a Espaço 7, que é uma super clínica. As meninas são, meu Deus, assim, foi tudo que eu sei hoje, né, de terapias e tal, veio a partir delas, né? Conheci lá. De vez em quando eu faço live com elas. Então, eu tive muita sorte. Mas até a gente fez uma live esses dias atrás da necessidade que a UTI precisa. Um sono já. O dia inteiro. E da necessidade dos profissionais da UTI também olharem para isso, sabe? Porque a gente sabe que eles estão muito preocupados com a vida, com o salvar a vida, né?
mas eu acho que tem um momento assim, assim, quando a criança tá, né, já tá melhorando, tá quase indo para casa, que seria, é bacana falar sobre isso. A gente precisa saber, não existe isso, É. não tem protocolo para isso. Aquela orientação, né, para você, É, o que você tem que fazer, o que é bom, não tem. Eu e falei isso com a Marcela lá da Follow Kids, a gente estava conversando sobre isso também. E continua assim, né? Não muda. não muda. Por quê, né? É algo realmente que não sei, não consigo. Eu já sairia do hospital orientada, encaminhada, já teria o tal do tratamento precoce, né? Como é que elas chamam? Estimulação precoce. Estimulação precoce, né? Faz todo o diferencial no desenvolvimento deles, né? Mas acaba que a gente não tem. E é uma coisa tão fácil de fazer. A gente, assim, tanto eu quanto meu marido, né? A gente sempre brigou muito no hospital. Não por conta de falta de atendimento, não de mau atendimento, mas assim, porque faltava alguma coisa, Aham, então, faltava um protocolo. E a gente sim. entendia por que não tinha protocolo de algumas coisas. O Léo, né, ele usou uma órtese craniana que, se ele tivesse usado ainda na UTI, ele teria ainda, assim, teria sido muito mais efetivo Sim. o uso dela, né, da órtese. Então a gente foi usar, nossa, muito tempo depois, quase já ajudou, mas não foi tanto. E são coisas assim que eu acho realmente que falta. Mas, né, é um trabalho que a gente precisa fazer de orientação até para os profissionais. Não é uma coisa Sim. fácil de Sim. mudar. E a Mundo Então, Adaptado traz, né, um monte. Você estava falando que ela traz um monte de orientações, que não é só traz. produto que você descobriu, né, nos seus estudos. Hoje, a gente já tem lá dentro mais de. Eu não tenho agora assim o número exato, mas eu sei que há mais de 700 posts lá. Então, assim, tem muito conteúdo, né? Tem muita informação lá dentro. E aí que tá. Aham. Legal é que são informações, não são só minhas, né? São de várias pessoas. Então, assim, tem mães que contam a sua história, né? Relacionado a um tipo de deficiência. Por exemplo, a Franciela fala sobre o pé torto congênito, né, do filho dela, como que ela está Aham. lidando com isso. Eu não entendo de pé torto congênito, mas tem Sim. muitas mães, né, que estão agradecendo, enfim, que estão seguindo ela, que estão aprendendo com ela por conta desse conteúdo. Então, assim, qualquer conteúdo, né, que as mães que as pessoas, não só as mães, os profissionais também, queiram. Está bravo. Quando ele tá com o pé dobrado, daí ele fica bravo. Pronto. Hum, tá certo, É o jeito que ele tem de reclamar. Exatamente. As pessoas acham que às vezes eles não esboçam, né, a alegria, a tristeza, a chatice o tempo todo falando e fazendo e contorce, estica o pé e reclama. A É gente que bem, sabe. é uma figura. Ai, Então, eles Carla. desenvolvem uma forma de comunicação bem interessante, né? A gente conhece cada detalhe deles, né? Eu fico chocada que eu conheço o respirar do Arthur. O que é? Ó, tá fazendo malcriação, ó a língua para fora. É. Que Fala, graça. ô Carla, por que Diga. você criou a bendita Mundo Adaptado? Por quê? Por quê? Ai, Marta, Conclui na assim, verdade, assim, olha, lindamente. eu vou falar assim, resumindo, eu criei por uma dor minha, né? Por eu não encontrar coisas para mim. Então, eu fazia também, busquei outras famílias, eu vi que a dor era a mesma, né? Então, eu fui por esse caminho, né? Das pessoas contribuírem com informações. Porque a Mundo Adaptado é uma plataforma de blogs. Ou Isso. seja, O que eu acho na Mundo Adaptado? meu Deus, você acha tanta coisa lá dentro? Eu entro Você... lá, mundoadaptado.com.br. O Isso. que eu encontro hoje na Mundo Adaptado? Você vai encontrar conteúdo. Primeiro você vai encontrar história. Tem história para dar e vender lá. Tem história
assim, de crianças, né, de nascimento, tanto de prematuridade quanto de deficiência, tanto criança quanto adulto. Tem pessoas com autismo, adultos, fazendo conteúdo. Ai, que Amanhã barato. maravilhoso do Jackson. Enfim, são vários conteúdos assim é muito, tem muita coisa. Além disso, tem conteúdos médicos, né? Terapêuticos, tem Você conteúdos. você tem esses profissionais escrevendo lá também? Tem. A gente são Interessante. parceria, né? Tudo assim, eles fazem gratuitamente também, né? A gente não paga ninguém para fazer, né? Mas o que a gente faz? Aham. Toca, a gente divulga aquele conteúdo. Divulga, então, as pessoas conhecem aquele profissional, conhecem o que ele está fazendo, em contrapartida. E para nós, Entendi. isso é bacana, para os pais, isso é bacana. Então, todo mundo ganha, né? De certa E forma. a gente pode te escrever lá e pedir, Carla, fala sobre hidrocefalia, fala sobre Zika, sei lá, fala sobre síndrome de Lee, que é a síndrome do Arthur. A gente pode te mandar um assunto para você tentar lá com teus profissionais abordar? Pode fazer isso. Se a Gostei. gente não conseguir, eu vou falar, não consegui ainda, mas está aqui, né, na Sim, pauta. Uma coisa importante, Márcia, que você sabe, mas acho que é bom contar para as pessoas, é que o conteúdo, ele não é um conteúdo que, assim, a pessoa escreveu, ele já vai aparecer ali. Ele demora, assim, uns sim. 2, 3 dias, porque passa pela curadoria. Então, a gente tem toda uma análise, né? Se de repente tem um conteúdo que eu não sei como fazer a curadoria, eu tenho que procurar um profissional que faça. Aham. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza do que, se está ali, é porque realmente é um conteúdo, é, é um conteúdo realmente correto, né? Digamos assim, a Entendi. gente tem certeza do que a gente está falando ali. Então, não fiquem tristes se não for, né? Se não for para o ar assim de uma hora para outra, demora às vezes um pouquinho. Sim, sim. Muitos conteúdos a gente mesmo faz a curadoria, mas tem alguns, né? Por exemplo, essa semana surgiu um conteúdo muito maravilhoso de uma É. professora. Ah. Nossa, ela explicando as dificuldades que nesse período de pandemia Hum. as pessoas surdas e com baixa Visão. audição, Audição. audição tiveram para estudar via teleatendimento. E aí ela faz um vídeo mostrando a aula dela em Libras. Só que eu não Ah, que sei, legal. entende? Eu não sei Entendo. Libras. Muito legal. E aí eu preciso entender, preciso ir atrás de uma pessoa que me diga o que ela está falando ali, né? Ou converso com ela também, para que a gente consiga inserir esse conteúdo no ar. É, assim, as meninas da Conceito Organizer, elas fazem um trabalho também muito legal. E esses dias eu estava lendo lá, elas pedindo para que nós, que estamos trabalhando com vídeos, né, com orientação, para que a gente use a legenda. Porque essa legenda faz uma falta para quem precisa enorme. Eu achei muito interessante. Eu acho que Só eu vi o vídeo você viu? Camila, não lembro o nome dela. Falei com ela. Luciane. Ai, não vou lembrar. Ah, tá. Eu vi um vídeo dela falando sobre isso, realmente. Então, são coisinhas, né, detalhes que Que faltam. Por exemplo, fazem a diferença. a mundo adaptado, ela não está adaptada ainda, né? Mas a gente não tem, não é qualquer pessoa que consegue ainda, né, ler todo o conteúdo. Mas é um Sim. processo, né? A gente também não consegue A gente também não sabe. Até agora eu não descobri como eu coloco a legenda no Instagram, em vídeo. Não sei, preciso sentar, estudar, buscar. Eu quero, mas assim, até a gente chegar, né, naquele perfeito. Gostei da chuva de coração aí, galera. eu Dá também. mais. Aí, isso! Ai, ó, Adorei. fiquei até arrepiada, ó. Também gostei muito, Que gente. lindo, ó. Fiquei emocionada também. Vai, Carla, prossegue. Você também gostou, Arthur? O Arthur, Eu nem sei, ó, controla a hora aí, porque eu tô sem relógio aqui, não tô conseguindo ver. são 9h34. Então vamos passar para a próxima fase da nossa live, que Peraí. a gente prometeu que a gente ia falar sobre
Você falou que tinha amizades que você fez lá na Mundo Adaptado. Tenho amigas, eu tenho grandes amigas que a gente faz, né, nesse meio todo. A gente acaba trazendo para a nossa vida. O que falta é a gente conseguir se encontrar, né? A gente precisa marcar um... Eu não sei como chama esses encontrinhos dessas blogueiras aí, sabe? A gente precisa marcar um encontrão. É verdade. Né? Fechar um hotel. Sei... Ô, Carla, você que está aí na Mundo Adaptado, conhecendo um monte de gente, você já promove um encontrão das mães para a gente levar as crianças. Olha que máximo! Boa, gostei. Né? Para se conhecer realmente, com certeza. Ah, muito bom. Eu conheci várias que eu levo até hoje, a gente troca o tempo inteiro na internet, no WhatsApp, em tudo. É bom, isso é bom demais. Muito. E aí, eu quero falar um negócio para vocês. Conta pra gente. Gente, assim, ó, a Márcia, quando eu não tô muito bem, qualquer coisa, às vezes eu fico pensativa aqui com as minhas tristezas, né? Que às vezes acontece a gente ficar, né? E aí eu dou mando um áudio pra Márcia. Na hora eu volto a ter bom humor. Você dá risada, né? Ela me tira, assim, do estado de tristeza. Olá, minha mãe. Oi pra vocês duas. Oi. Também abençoados meninos. Gente, a gente não tá lendo os comentários. Olha só, vou contar a última então para vocês. Conta, vai. A Carla me mandou uma mensagem, a gente ia fazer essa live semana passada. Eita, porquinho! A gente ia fazer a live na semana passada, aí diz a Carla para mim assim: Márcia, vamos remarcar? Não tô de bom humor, eu tô de TPM, eu tô triste. Aí falei, tá bom, Carlinha, remarca você. Eu te espero quando você estiver ótima. Eu quero você ótima pra gente rir um bocado. Então, melhora que a gente faz. Aí eu lembrei, assim, de supetão, lembrei de uma história, lembrei do dia anterior com o Arthur. Peraí, na verdade você falou assim, falei, Márcia, a nossa live, né? A nossa live é na segunda-feira, a gente precisa conversar, né? Aí você falou assim, pois é, né? Não lembro direito, mas eu falei, olha, eu não tô muito bem. Eu falei, eu não tô muito bem, mas eu quero fazer, né? E aí a gente conversando, de repente ela falou assim pra mim, não, se você tá de TPM, eu não quero, show TPM, tchau. Ela não foi assim, não, ela foi assim, tá certo, show TPM. Eu ainda falei assim, Carla, domingo, né? Domingo eu sento e escrevo e vejo bonitinho para eu falar umas coisas que eu quero falar. Aí você falou para mim, Márcia, mas amanhã já é domingo, né? Que você falou para mim, eu tava achando que domingo era daqui a 2 dias. Não, amanhã é domingo. A gente fica, né, enlouquecida, a gente se perde. Mas aí eu lembrei do Arthur. O Arthur tá aqui fazendo malcriação, mas tudo bem, né? A gente segue, né, meu filho? Olha lá, tia Carla lá, ó. Dá o sorriso. O dente não fica pra dentro. Aqui também, ó. Só quando a gente faz assim, ó. Lindo da minha vida. Aí eu lembrei no dia anterior, eu estava sentada com o Arthur aqui no sofá da minha sala. Aí eu senti um cheiro. Isso, a Carla de TPM triste. Aí eu falei, Carla, deixa eu te contar uma coisa então, que eu acho que você vai dar uma melhorada no teu humor. Tô sentada com o Arthur no sofá, aí senti um cheirinho. Falei, gente, o que é isso? Que cheiro é esse? Achei que era eu. Claro que não era, né? Pessoa cheirosa. Não, você falou, eu fui conferir. Aí eu levantei o braço dessa criança aqui, ó. Dei uma cafungada no sovaco dele. Carla, eu quase desmaiei, filho. É verdade. É sim. Olha, uma suvaqueira. E aí eu fiquei pensando assim, gente, não é possível isso. Essa criança tem 10 anos. Isso não está muito precoce? Gente, o que me espera agora? Né? Eu já aparo os pelos dele que tá assim. Né? Agora de suvaqueira, eu falei, Jesus, tá crescendo, né? Aí a Carla ria pra burro. Mas foi verdade. Eu vou te contar uma coisa.
o Arthur tá com CC. Foi assim que ela falou. Meu Deus, eu dava tanta risada, tanta, que a TPM foi embora. Um CCzão, né? Foi o que eu falei. E eu vou te falar uma coisa. Hoje ele tá de novo. Porque fez força aqui no sofá, ele faz muita força, né? Se contorce muito. E sua, aí sua. Olha, aí levantei para passar desodorante nele antes de entrar aqui, cheio de pelo no sovaco. Gente, a criança tem 10 anos, como isso é possível? E aí você falou, vai se preparando. Eu falei, meu Deus, o Léo tem 8 anos. É meu bebê ainda, não é possível. Pois é, a gente não admite que eles crescem, né? São nossos bebês, cheirando assim. Ai, meu Deus. O chulé já tem há muito tempo, né? O Léo não tem nada disso? Ainda não. Acho que agora ele tá... Pelo menos assim, não aparenta, né? Ele tem 7 anos, né? Então, talvez ele ainda vai se transformar, né? Né, cara? Aqui, quando nasceu o primeiro pelo, acabou. Eu fiquei chocada. Como foi rápido, né, meu filho? Gente, isso é muito para nós, né, mães, assim, é muito difícil. Não espera, né? E tem o bigode, Carla. Bigodinho não. Um bigodão. E daí, o que a mãe faz? O pé azedo da Milena. Milena tem pé azedo. Gente, como pode isso? Aí conversei com a Nutri, ela disse para mim que por conta das medicações eles desenvolvem, né? Tem puberdade precoce. Oh, meu Deus do céu. Até por conta, esse humor às vezes é alterado, né? Uhum. A gente acha que está com a medicação baixa, alguma coisa desse tipo. É a puberdade. Que fica assim, ó, reclamando, né? Olha, também já tá querendo brigar aqui comigo. Léo, se comporta, rapaz. Se comporta, rapaz. Aí, Carla, o bigode, o Arthur tem um sobrinho, né? Eu tenho um primo, né? Eu tenho um sobrinho de 12, o Pedro, né? Beijo, Pedro. Ó, te amo. Eu perguntei pra ele, né? A gente tá sempre junto. Aí perguntei, Pedro, você gosta de ter bigode, meu filho? Porque eu preciso ter um parâmetro, né? Aí ele diz assim pra mim, tia, não gosto não. Peraí, se o Pedro não gosta, o Arthur, ele não fala, né? Mas ele também não vai gostar de ter bigode. E todo mundo, quando esbarra com a gente, comenta do bigode. Caramba, assim, eu sei que é super carinhoso. Eu não levo essas coisas a mal, nada. Sei que é carinhoso. Mas eu fico pensando se for, no caso do Pedro, né? Se todo mundo comentar do bigode dele. Claro que ele vai querer tirar. Óbvio. Aí peguei a minha canetinha de tirar bigode, né? Que a minha sogra me apresentou, a vovó. Aí o Pedro me ajudou a tirar a primeira vez o bigode do Arthur. E tiramos juntos o bigodinho. Aí tirei. Eu faço bigode, faço... Viu, Léo? Te prepare. Faço sobrancelha, ó. Tá grande, tá vendo? Passo a máquina. Dou uma tratada pra ficar lindo. E conta mais, então. Tem um monte de história aí que eu quero saber. Eu quero contar uma história. Eu tive com o Arthur num parque, Carla. Aqui perto da minha casa, sabe? Levei a cachorra para brincar num parcão que tem aqui perto da minha casa. E assim, a gente fecha, né, e larga a cachorra lá. Nesse dia, chegaram duas meninas com a mãe, sabe? E assim, criança tem muita curiosidade, né? É deles. Eles são curiosos, eles vão perguntar, eles vão comentar, eles vão falar. E cabe a nós saber respondê-los e ter a mente aberta e tranquila, sabe? Não levar nada a mal. Eu encontrei essas gêmeas, eram gêmeas, né? As meninas. Aí eu parei com o Arthur ali na porta a cachorra estava lá dentro, parei com o Arthur na porta. Daí uma das meninas veio perto da gente. Aí ela olhou para o Arthur e disse assim para mim, ô tia, ele é estranho, tia. Ele fica olhando para cima. Aí eu olhei assim, eu já tô acostumada, sabe? Aí a mãe já chega perto. A mãe chegou perto, já nervosa, né? Assim, disse para ela, fica tranquila, deixa ela perguntar.
Eu gosto assim, eu gosto de fazer educação. Aí eu disse assim para ela, você acha estranho? Peraí, fica olhando, que ele vai piscar. Fica olhando, aí ele piscou. Falei, viu? Ele demora um pouquinho mais, mas ele pisca. Aí o que eu faço? Eu já trago para o lado do que ele faz, que eles gostam, sabe, de assistir. O Arthur, quando eu conto um segredo no ouvido dele, ele morre de rir. Aí eu disse assim para ela, você não sabe do que ele gosta. Ele adora um segredo. Olha só, aí fui no ouvido dele, falei um segredinho para ele. Aí ele abriu um maior sorrisão, aí ela olhou para mim assim, caramba, tia, que legal. Aí ficou ainda um tempo me rodeando, ele me perguntou, né, aquelas perguntas que eles fazem, né? Tia, o que ele tem, tia? Por que ele não anda? Disse para ela, ele não anda, mas ele está na escola. Você não está na escola para aprender a ler, a escrever? O Arthur, além de aprender isso tudo, ele está também para aprender a andar e tal, né? Aprender a ficar em pé. Ele está aprendendo. Como vocês estão aprendendo, ele está aprendendo a parte dele. Aí eu explico, o Arthur é uma criança com deficiência, ele aprende mais devagar, mas ele gosta de ouvir vocês, de ver vocês, de sentir vocês. E aí ela fica olhando assim, sabe? Aí saiu para brincar de novo com a irmã. Aí voltou. Aí a mãe já do meu lado, nossa, você é uma mãe diferenciada. Normalmente, quando minhas filhas chegam perto de mães com crianças com deficiência, elas já ficam, sabe? Elas já entram numa redoma e não aceitam a pessoa chegar. Você já passou por isso, Carlinha? Acho que não. Aí, aí ela falou, nossa, eu nunca tive com uma mãe assim, que me orientasse, sabe? Que eu ouvisse e aprendesse o que eu tenho que fazer com as minhas filhas, né? Se elas se aproximam. Aí eu falei para ela assim, olha, para a menina voltou, né? Ela falou assim, mãe, eu posso contar, olha só como muda. Mãe, eu posso contar um segredo para ele? Ela já queria ela fazer ele reagir, né? Daí ela veio, falou no ouvido dele, ele deu um sorrisinho, ela achou mó barato. Aí eu falei assim para ela, pois é, sabe o que acontece? As pessoas são diferentes. Aí eu olhei bem para ela, aí eu olhei para a irmã que estava na frente e falei, opa, peraí, depende, depende. Porque elas eram gêmeas, né? Como que eu ia falar um negócio desse? Né? As pessoas são diferentes. Aí eu pensei assim, caramba, às vezes as pessoas são iguais fisicamente. Eu não contava com isso, que eu uso muito isso, sabe? As pessoas são diferentes. Olha pro seu, aí falo assim para as crianças, olha para o seu nariz, é igual ao meu? Olha para o seu olho, a gente é diferente, mas no caso de gêmea idêntica, cara, isso não funciona, né? Mas eu sei que ela ficou super feliz de ter aprendido, né, como fazer o Arthur sorrir, né? Fala, quer entregar o Leozito? Marcinha, é porque ele tá com uma carinha aqui, eu já sei o que que é. Ninguém escutou nada, por um acaso. Ele andou fazendo umas artes aqui. Bota o Tutu lá na cama pra ele também. Ele tá de malcriação, o Arthur tá de malcriação também já. Oi, cara. Eu fico peraí, pronto. Eu fico falando muito, o Arthur fica danado que eu falo. O que é? Eu falo muito, o Arthur fica sentado no meu colo, acho que o ouvido fica aqui na minha boca, e eu vou falando, ele vai ficando chateado, estressado. Com ele? Ah, não acredito! Que graça! Eu não sei o que ele sente, se é eu enchendo o saco falando muito, ou se ele quer atenção, não sei, ainda não descobri. O Léo, ele começa a fazer isso aqui também, ele começa a ficar com a carinha de bravo, assim, sabe? Às vezes tá cansado de ficar sentado, né? No meu colo muito tempo e tal. Enfim, já tá na caminha, descansando. Vamos lá. Deixa eu ver uma história boa aqui para contar. Vai lá. Gente idosa, né? Idoso é difícil. Minha mãe. Particularmente minha mãe. Né? Minha mãe não tem Instagram, ela não vai... Mas eu falo isso pra ela, gente. Ô, Carla, para de rir. Olha só. Minha mãe tem mania de falar... De eu chegar lá na casa dela, ela já diz assim,
Ai, encontrei, passei por fulana na rua, fulana tem um filho assim, muito parecido com o Arthur, com o probleminha do Arthur, sabe? Muito parecido. Olha, aí eu falo assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu já tô acostumada com isso. Eu gosto de dizer a pessoa, né, educar a pessoa de que não é. Para mim, eu não tô nem aí, sabe? Isso não me atinge, eu não ligo. Eu sei que não é de maldade. Você vê, minha mãe fala. Daí eu digo para minha mãe assim, mãe, faz um favor, mãe, olha só. Comigo você não tem problema nenhum. Mas se você encontrar uma mãe na rua que não esteja preparada, sabe? Que ainda está no início, não vai ser legal, você pode ouvir coisas que você não vai gostar, você pode magoar uma pessoa. Então, evita falar probleminha. Probleminha é uma palavra que não é legal no nosso dicionário. Né? Não fala isso não, deixa isso para lá. Tem probleminha. Tem uma condição parecida, um jeito parecido, mas probleminha não. Aí ela fica olhando e diz, que besteira, onde já se viu. E é sempre a mesma coisa, é tão difícil, né? É uma situação muito delicada, né? A gente ensinar para as pessoas idosas, assim. Eu também não tenho problema com isso, assim, não tenho nenhuma. Não dói, né? Mas eu entendo o que elas estão querendo dizer, porque muitas vezes elas realmente não sabem se expressar, né? Foi falando isso a vida inteira, né? Olha só, minha mãe tem 70 e tantos anos, 70 e tantos anos ouvindo isso. É difícil. Já que você falou da tua mãe, eu vi minha mãe por aqui, já vou aproveitar e vou dar um beijo para minha avó. Vó, dessa vez, eu espero que a avó esteja aí me ouvindo, porque ela tá lá com a minha mãe, com o meu pai, e ela escuta todas as minhas lives. Ela fica, às vezes ela tá quase indo dormir e ela já tá lá com o celular ouvindo minhas lives. Ah, que bonitinha. Um beijo pra vó, te amo. Ah, que fofa. Minha sogra tá aí, ó, já tá falando. Minha sogra é corotona, sabe? Aí ela fala tudo certo, anda toda tchutchucona. Aí ela já tá ali falando, a sogra tá aqui, hein? Ó. Manda um Tô beijo vendo, pra ela sogra. também. Ó. Então, e eu também tenho que mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, beijo pra vocês. Olha só. Márcia, que horas são? São 9:10. Tá, então tem um monte de histórias aqui para contar. Se vocês quiserem, a gente finaliza essa e já volta com a outra. O que vocês acham? Tem um monte, ó. Olha aqui, ó. Só vou fazer assim, ó. Não mostra. Eu escrevi tudo, gente, que é para eu não esquecer, né? Para vocês não ficarem aqui, ó, esperando eu lembrar da história. São tantas histórias, tantas. Deixa eu contar uma rapidinha aqui. Conta. Essa só tem graça pra gente que aconteceu. Mas já que a minha mãe tá aí, né? Eu vou lembrar de uma história que uma vez a gente usa a banhita aqui, né? Não sei se todo mundo conhece, mas uma banhita que é a banheirinha já pronta, né? Para criança com deficiência. E ela tem um segredinho na hora de montar, né? Se você não monta certo, é um abraço para quem tá em cima, né? E a minha mãe foi tentar me ajudar, né, mãe? E colocou o Léo na banhita, montou a banhita, colocou o Léo ali. E de repente eu escuto um grito. Carla, socorro! Tava ela no chão com o Léo pendurado e a banhita em cima praticamente dela. Assim. Então são coisas que a gente, né, não espera que aconteça, mas acontece, então tem que tomar cuidado. Agora é engraçado, mas na hora foi desesperador, né? O quê? Meu marido fez uma dessa, né, a vida. Meu marido, né? Você fez com o Arthur com a cadeira. A gente foi para casa da minha mãe, chegamos lá, tiramos a cadeira da mala, naquele cadeirão de 2 módulos. Tiramos a cadeira da mala. Aí ele foi lá, né, bonitão, fortão, pá, clect na cadeira. Pô, falei assim, tá bem conectada essa cadeira, amor? Tá ótima. Então tá. Peguei o Arthur da cadeirinha, botei na cadeira. No que eu botei na cadeira, ele fez assim, ó. Em câmera lenta. Eu não tinha nem passado o cinto na criança.
Em câmera lenta ele caiu para trás. Aí a mãe fica como? Desesperada. A sorte foi que ele caiu... Cara, era uma cadeira que abraçava ele caiu certinho, assim. Eu só trouxe ele de volta. Mas foi horrível, horrível. E assim, ele tinha aprendido, né, amor? Mais ou menos bem. A minha sogra, né, sogra, já fechou o meu sobrinho no carrinho. Fechou o carrinho com o meu sobrinho dentro. Ai, meu Deus. Olha, eu duvido que alguém não tenha uma história para contar desse tipo. Duvido, né? E Caí, Ô, Carla, tu já caiu com o Léo no colo? Eu já. E caiu, como você caiu? Porque você caiu com ele permaneceu no seu colo ou ele foi para outro lugar? As duas coisas já aconteceram, na verdade. Na verdade, assim, não sei se dá tempo, mas vamos lá. Uma vez eu caí com ele de joelhos, porque ele já tá pesado, né? E aí a Mulher Maravilha acha que consegue tudo. E no que eu peguei o Léo, com a mesma força que eu peguei, eu fui caindo e foi cair. A sorte é que eu tava junto com os meus pais, daí eu gritei pro meu pai, eu falava, pai, me ajuda, por favor, não consigo. Então, assim, né, não é engraçado, mas assim, a gente tenta fazer virar engraçado depois, porque o Léo, enfim, caí de joelho no chão, fiquei lá estatelada, me esfolei toda, mas ele tava bonitinho com aquela cara de assustado, né? E outra vez que aconteceu foi... a gente estava num neurocirurgião, né? E aí a gente eu, né? Estava com o Léo e meu marido estava trabalhando e a gente recebeu um diagnóstico. Eu nunca esperei receber um diagnóstico daquele porte, assim, e sozinha. Naquele momento eu fui para uma consulta de rotina. Mas foi tão forte aquilo para mim, o Léo era bebê. E eu coloquei ele no carrinho, desci, né, do consultório. E era um lugar onde, enfim, São Paulo também, onde passavam muitas pessoas da área da saúde, assim, na frente, sabe? E eu acho que, sei lá, passou um anjo na frente, não é possível, porque eu tava tão nervosa e eu tremia do pé à cabeça com o diagnóstico, porque era um diagnóstico, enfim, que ele teria que fazer uma cirurgia no tronco cerebral na época, que depois, conversando com outros médicos, não teve a necessidade de fazer essa cirurgia. Mas aí você recebe uma notícia dessas, né? Eu não sou médica, não sou da área da saúde, né? Um cisto no tronco cerebral é uma coisa muito, muito grave. E aí eu acabei, na hora de colocar o Léo no carro, ele estava no carrinho de bebê ainda. Eu tirei o cinto dele. Ele estava do meu lado, né? Só que eu deixei ele no carrinho. Ele estava com o cinto bonitinho. Eu tirei o cinto e abri a porta. No que eu abri a porta para pegar e colocar ele na cadeirinha, que eu olho pro lado, cadê o Léo? E cadê o carrinho? Tava no chão. Aí eu falei, agora eu vou morrer, né? Pensei comigo, agora eu vou morrer. E nisso veio uma pessoa com uma maleta, assim, parecia aquelas maletas que levam coisas de saúde, assim, né? Branca, assim. Aí ela falou, calma, mãe. Ele tava no chão, né? E o carrinho também. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz, né? E aí ela falou, calma, mãe, não aconteceu nada. Ele não bateu a cabeça. Eu falei, como que ele não bateu a cabeça? Ela, não, ele não bateu a cabeça. Eu vi tudo acontecer, não se preocupe. Eu falei, mas ele tá no chão, como é que ele não bateu a cabeça? E aí ela disse que, na realidade, o carrinho, ele desequilibrou. Não sei se ele se movimentou, o que aconteceu ali, e estava próximo do meio-fio, mas assim, foi milésimos de segundo. E aí eu acho que a bolsa dele acabou amortecendo a queda e ele caiu em cima da bolsa. Nada, menina, Deus protege. Eu te falei isso. Deus protege as crianças, né, os idosos e os bêbados.
falando de cair, né? Outro dia não, muito tempo atrás, né? Resolvi botar a cama do Arthur no meio do quarto dele. Porque, né, ventilador de teto, a cama tem que ser embaixo, senão aí a gente põe cama no canto, não adianta nada, né? Aí eu falei, inteligentemente, vou botar a cama no meio do quarto. Aí, beleza, botei só uma proteção de um lado, né? Uma grade de um lado da cama, porque o Arthur não é uma criança que se movimenta tanto, né? Então, botei do lado que ele supostamente viraria. Aí, menina, de madrugada, a gente tem o hábito de dormir com o olho assim, né? Eu virei no meu olho assim para babar, né? E não vi o Arthur na cama. Meu Deus. Chega até me arrepiar, ó. Não vi o Arthur na cama, Carla. Eu dei um pulo. Assim, já me imaginava que ele estaria no chão, óbvio, né? Não seria abduzido da cama. Mas eu levantei num pulo para a porta do quarto, que eu olhei, não vi o Arthur no quarto. Aí eu parei e pensei assim, putz, ele caiu do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado da cama, o bichinho estava lá, ó, deitadinho assim, ó, de ladinho, do lado da cama. Aí peguei, Carla, peguei, Carla, ele dorme pro lado de cá. Ele caiu com a cabeça pro lado de cá. Não sei o que aconteceu aquele dia, não sei. Ele caiu de cabeça pro lado contrário. Daí eu peguei a criança, olhei, não vi um vermelhinho, um hematoma, nada. A criança estava, ó, linda e bela, não sei o que aconteceu. Tô te falando, Deus protege. Deus protege. Engraçado isso, né? É a mesma coisa eu com o Léo também. Você me lembrou mais uma. Eu não vou mais falar, depois só você vai falar. Hein? A gente tá aqui trocando as fofocas passadas. Fala. Até, né? Eu acho que é bacana para as mães não sentirem tanto peso na consciência quando, né? Se isso acontecer, a gente tenta de tudo para que não aconteça, né? Mas claro, ninguém quer, né, que o filho caia. Não. Eu lembro de uma vez o Léo ainda usava oxigênio e assim, para usar oxigênio também a gente tinha que monitorar ele com o oxímetro, né, para saber como que estava o nível de saturação dele. E ele estava em casa, né, nos primeiros, no primeiro período, assim, nos primeiros meses dele, e a gente descobriu que ele conseguiria, que eu conseguiria amamentá-lo, né? Então, assim, eu não amamentei na UTI eu ordenhei durante os 5 meses, e quando ele foi para casa, eu consegui amamentar o Léo. Uhum. Por um tempo. Então era assim, né? Vou pegar uma madeira aqui. Era o Léo aqui, com uma mão, com a outra eu segurava o oxigênio. Não sei como que eu fazia, né? Ele mamando com uma com oxigênio. Aí o oxímetro no pé. Tinha mais uma. Ah, tá. E ele recebia também o leitinho pelo equipo. Então ele mamava, mas ele não mamava o suficiente. Então, para ele ter a sensação que ele estava sugando o suficiente, a gente fazia isso, né? Com o auxílio da fono. E daí eu comecei a fazer sozinha. E, né, com essa coisa de ter 50 braços, né? Você ainda falava no telefone? Olha, se duvidar eu falava, mas não foi o caso nesse dia. Esse dia, eu lembro de estar sentadinha assim com ele aqui, né? E de repente eu fiz isso aqui. Daí eu vim pra cá e veio aquele oxímetro lá de cima, desse tamanho, assim, veio. Eu olhei para aquilo assim, eu só gritei, eu só fiz isso aqui, né? Ah! E fiz assim, empurrei. E o Léo começou a chorar. Mas o grito que eu dei foi tão grande que eu sei que eu assustei ele. Uhum. Até hoje eu não sei se bateu nele o oxímetro, mas não tinha um vermelhinho, porque na época eu liguei para a pediatra, que a pediatra era uma pediatra que, inclusive, foi quem reanimou o Léo, né, na UTI. Ela atendia a gente em casa, assim, era sensacional. Eu liguei para ela, falei, doutora, eu derrubei o oxímetro na cabeça do Léo, eu não consegui nem falar, né? Eu não sei como eu fiz isso, eu acho que bateu nele. Calma, Carla, se calma. Pega na cabecinha dele. Daí, apalpa.
Tô apalpando, doutora, tô apalpando. Faz creque-creque? Eu falei, como assim faz creque-creque? Né? Eu preciso saber se tem algum traumatismo, Carla. Você precisa me contar. Eu falei, meu Deus do céu, gente, não é possível que eu tô passando por isso, né? A criança passou 5 meses na UTI e como é que eu tive Jesus. capacidade de fazer isso, né? Então, é uma dor, é um negócio que assim, no final das contas não pegou nele, né? Provavelmente não aconteceu, eu coloquei a mão e nem esbarrou. E o grito foi, né? O choro foi pelo grito, realmente, tanto que ele tava com uma cara de Sim. assustado, assim. Mas a É o gente, como mãe, susto. faz, É enfim. o Mas vamos lá. susto, né? Ai, olha só. Vou contar uma que aconteceu numa viagem, né? Eu acho criança Vai ser legal. o maior barato, né? E assim, quando tem criança perto, eu fico, sabe, querendo que a criança chegue perto, né? Então eu olho, eu pergunto, tudo bem? E aí, quer chegar, sabe? Eu fico querendo trazer essa criança para perto, que eu quero falar, eu quero explicar, sabe? Eu quero educar. E, enfim, a gente passou por numa viagem que a gente fez, e foram 2 casais de amigos, sabe? Acabar. Eu acho que minha bateria vai acabar. Sabe o que eu vou fazer? Peraí, cá. Tá. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as mensagens. Eu tô... Milena caiu da cama de hospital recém-operada. Meu Deus do céu, né? Viu cada história? Você tá me ouvindo? Fala de. Eu tô. Tá, eu tirei o fone, que aí eu... Fala de como. Pode Vai, falar. lê. Vida, fala de como você dava comida com bate-palminha na boca. Então, É com você essa. Maria. O Arthur, ele era uma criança que gritava demais, né? Era chorando e gritando o tempo todo. E a gente esquece. Eu precisava da comida. Tá escutando? Tô. Eu precisava dar comida para ele e não sabia de que maneira eu ia dar, porque eu sentava. Aí, né, adquiri um método. Eu dava a comida de pé. Léo, o que foi? Tá preocupada? Vamos levar. Mãe? Não sei. É um choro diferente. Quer ir lá olhar ele? Eu vou bem rapidinho, tá, gente? Porque se for crise, eu vou ter que parar a live aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou contando essa história aqui para todo mundo. Tá, vai contando. Já vem. Vai. Aí, isso aí, gente, é vida real, acontece, né? A gente tá aqui, mas a gente está de ouvidos e de olhos neles, né? E deixa eu contar para vocês. Nessa nossa viagem, fomos com esses 2 amigos, né? 2 casais de amigos, e eles tinham filhos pequenos, né? E assim, eu adoro, como eu falei, crianças perto de nós. E assim, a gente estava numa situação que a pequenininha desse casal estava me rodeando muito, né? Eu olhava muito para o Arthur e eu estava esperando ela me fazer uma pergunta. Até ela chegar pertinho de mim e falar assim, tia, por que que ele é tão feio? Naquela hora, a mãe estava do meu lado. Naquela hora, eu olhei para o lado, olhei para a mãe estava pálida, né? Pálida. Aí eu falei assim, peraí, para a mãe, porque eu queria explicar para aquela criança, né? Aí eu perguntei para a criança assim, você acha ele feio? Tem certeza? Olha bem, olha ele de perto, eu acho ele tão parecido com ele. Bom, aí ela ficou olhando assim, aí a mãe catou a criança, tirou ela. Isso a gente não pode. Deixa a criança entender, deixa a gente explicar. Eu sei que a mãe catou essa criança e eu não conseguia dar as explicações todas que eu queria. Agora, no dia seguinte, nessa viagem, a criança, ela chegou perto de mim no almoço, no café da manhã, não lembro, e já falou assim, ô tia, eu posso dar um beijo nele? Eu posso abraçar ele? Eu posso? Então eu não sei o que essa mãe, no quarto, disse para essa filha, sabe?
E acredito, né, porque eu conheço, que foram excelentes ensinamentos e orientações, mas eu não sei, eu queria falar também, e não consegui. E eu sei que ou até hoje eu ainda encontro essas crianças e você vê, aquela orientação ali, aquela educação foi tão boa que até hoje, quando a gente se encontra, a primeira coisa que essa menina faz e assim, ela é amiga da minha afilhada. E a minha afilhada é maravilhosa com o Arthur, sabe? E com todas as crianças com deficiência, porque ela já conhece, já é no meio dela. E essa amiga dela não conhecia naquela situação, né? E ela queria saber, ela queria perguntar, curiosidade. Então ela veio, ficou cheia de amor para dar, e dali para frente foi só amor. Toda vez que a gente se encontra, ela é a primeira a chegar perto do Arthur, junto com a minha afilhada, e perguntar como ele tá, e dar um beijo, dar um abraço, e dizer que ele é tão fofinho. Nossa, gente, você vê como uma simples palavrinha no momento certo, que a mãe às vezes tira a criança da gente poder falar, faz uma diferença de vida, sabe? Porque essa criança não vai esquecer isso nunca mais. Nunca mais. Então foi assim, uma situação difícil. Eu já estava calejada nessa época, o Arthur já estava na escola, né, Carlinha? Então, na escola a gente aprende muito com as crianças, muito, muito, muito. E eu já estava, assim, né, expert nesse assunto de trazer essa orientação para as crianças. Então, eu já gostava, mas é difícil, é duro, e a gente tem que aprender a levar a informação para a criança. A criança chega em casa e passa, repassa, sabe? É tão perfeito, é tão lindo. E a minha única dor é eles não poderem estar na escola, né, com tudo aquilo que eles poderiam ter, né, da escola. Além de estar na escola orientando, né, e mostrando para todas aquelas crianças o que existe, o que é, como fazer, como ajudar. Enfim, isso é uma dor que eu tenho, é a escola. Que é um assunto para outra live, né, Carlinha? Não só uma, né? Para várias. E a gente também tem que tomar cuidado com essa live, com esse assunto, porque é um assunto delicado demais, né? Nossa, realmente as pessoas não... As escolas, elas, infelizmente, não estão preparadas ainda, né? E como perde, né? Como todo mundo... Para entender que cada caso é um caso, né? Não adianta. Cada caso é um caso, não tem como fugir disso. Tá tudo bem aí? Então, eu acho que sim. Na verdade, ele não tá muito feliz ali. Ele tá bem brabinho, mas eu acho que vai ficar. Eu falei pro meu marido, qualquer coisa ele me chama. Esses dias atrás, eu tive 10 minutos antes de uma live, eu tive que desistir da live, desligar a live e sair correndo pro hospital, porque ele teve uma crise, né, convulsiva. E daí é complicado, né? Até para explicar para as pessoas e tudo mais. Então, muitas vezes eu não coloco o Léo, né? Até eu não quis colocar muito tempo porque ele cansa, ele estressa, né? Não está acostumado. Desencadeia as crises. Mas eu acho que não foi isso. É que está muito frio aqui também. Então, a gente está muito frio, muito aqui em Curitiba. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, porque ele também tem aquela... bom, enfim, o termostato dele, né, a gente pode falar assim, é um pouquinho desregulado. Então, quando ele tem frio, ele tem muito frio. E ele gela muito fácil e ele acaba... também esquenta muito fácil. Então, isso desencadeia a crise. Né? Mas ele vai ficar bem, está sendo atendido ali. Qualquer coisa a gente dá uma corrida aqui. Carla. Diga. Meu marido morre de rir quando a gente vai pro shopping com o Arthur. Por quê? Ele tem a sensação de que a cadeira de roda é uma ambulância. Que a gente está passando assim... Todo mundo abre para a gente passar. Sabe? Isso é interessante. Isso eu passo também. Tu passa? Outro dia você falou para mim que você se sente como uma rainha nos lugares que você vai, né? Que as pessoas são solícitas, gentis, né? O meu marido... Com o Léo. Com o Léo. O meu marido... Então, Então, eu entendo ele, né? São visões, né? Na realidade, assim, eu acho que eu quis dizer para você aquele dia
se, né, quando a gente saía, né, quando não nesse período de pandemia aí, mas quando a gente vai num restaurante, por exemplo, né, então, que as pessoas, o dono do restaurante ou os funcionários já olham a cadeira, meu Deus, assim, então é aquela passarela realmente para a gente passar para isso aqui, né, não sei como que funciona, mas isso geralmente acontece, né. O que eu estava contando e comparando, acho, né, são o que a gente passa versus o que outras mães que têm filhos, por exemplo, com autismo, passam, né, que muitas vezes é o contrário disso, né, porque as pessoas não sabem que aquela criança tem autismo e às vezes aquela criança deu uma travada aí, Márcia. Tá ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, né? Tá travadinho no teu rosto, assim. Mas, então eu te falei, acho que eu estava comentando isso, né? Porque eu já falei com algumas mães de crianças com autismo que, nossa, passaram tanto perrengue, assim, com o filho na rua, de gente vir, assim, e bater no ombro, falar, dona, você não educa seu filho? Né? E, na verdade, não... Oi, ouviu? Ouvia. Né? Ouvia. Então, isso é uma coisa indelicada, né? E comigo não acontece por conta da cadeira do Léo, mas quando ele era pequenininho, que ele usava o carrinho, né? E que ele usou o carrinho até uma certa idade, meu Deus, quantas brigas a gente fez em shopping. Quantas? Porque tinha um shopping em São Paulo que só conseguia subir com elevador. E a gente ficava na fila, quer dizer, na fila, curitibano aqui adora fila, né? Lá a gente tentava impor a fila, não tinha nesse shopping, não tinha fila. As pessoas iam se aglomerando e quando eu via, eu não conseguia entrar com o carrinho. E aí a gente começou a brigar, né? Falou, poxa, gente, sim, olha, ele é uma criança com deficiência, mas não é porque ele tem deficiência. Qualquer pessoa que esteja com um carrinho ou uma cadeira de rodas tem preferência. Vocês precisam deixar isso muito claro. Sei que foram umas 3 reclamações e aí acabaram colocando aquelas plaquinhas de metal na frente do elevador e colocaram para conscientizar um funcionário em cada andar durante um longo período. E daí acabou isso, nunca mais teve problema. Mas então isso é legal para a gente saber como precisa, né? A gente precisa falar, precisa colocar para fora tudo isso. Calar, claro, não dá para levar isso calado, né? Não dá. Mas aí eu entendo que aí perguntaram quais são as nossas cadeiras aqui na. Eu tenho uma Adapt Ortros, uma da Adapt Ortros, que é um cadeirão gigante, né? E ela é do Flamengo, ela é vermelha e preta. Então quando eu venho, linda essa cadeira. Essa cadeira Mas eu não fico é o que eu quero pro Léo na próxima. Me incomoda. Já acostumou, né? Eu adoro essa cadeira, é um espetáculo. Já fiz uma enquete aí hoje, né? O pessoal quer saber da minha cadeira ou da órtese nova. Já vou fazer um vídeo sobre essa cadeira, o tintim por mim, porque eu gostei muito. Ô, Carla. A do Léo, deixa eu só contar qual que é a do Léo. A do Léo é uma da Special Tomato. Ela não tem aqui no Brasil, mas ela é boa também. Só que ela não tem o apoio de braço, eu sinto falta aí. Assim, essa é um carrinho cadeira, na verdade. Tá ouvindo? Conta pra mim como é cadeira. Como que eu adquiri? Tem certeza? Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Pessoal, se não tiver legal o som, falem pra gente aí, tá? Não fiquem sem ouvir, que daí a gente vai dando um jeitinho aqui. Na verdade, eu sou rata de guardar milhas, né? Eu aprendi a guardar milhas, aprendi a usar milhas e já viajei algumas vezes com milhas para fora do país. E aí eu fui sozinha para os Estados Unidos, foi minha primeira viagem sozinha para adquirir essa cadeira. Foi um fuzuê sem tamanho, porque não, né,
É uma cadeira, uma caixa gigante, assim. Mas fui sozinha. Com milhas, gente. Fui em 3 dias. Fui e voltei pra lá. Fui bem Olha louca, só mas que fui. legal. Mas eu lembro que na época minha irmã ficou, já tinha o WhatsApp, ela ficou me guiando por WhatsApp lá, porque eu tinha medo, né? Eu nunca tinha viajado sozinha, assim, né? Pra fora ainda. E, e aí eu fiquei, assim, com a tecnologia foi muito tranquilo, apesar da língua, né? A gente precisa saber falar um pouco, mas tá sozinha, né? Então foram várias coisas que eu fiz. Aluguei carro sozinha, fiz tudo sozinha. E foi muito legal porque Você essa foi e voltou? viagem, fui e voltei sozinha. E essa viagem é interessante, até contar dela, né? Falar sobre ela, porque quando eu não tinha aquela coisa da coragem de fazer algo sozinho, que a gente não tem muitas vezes, depois que eu fiz essa viagem, eu abri a Mundo Adaptado. Foi logo depois, porque eu tive a sensação de que eu conseguia fazer algo que me amedrontava, que para muitas pessoas isso é muito normal, mas para mim não, para mim era um desafio sem tamanho ir para fora do país, sem falar muito bem, né, por mais que eu já estudei e tudo mais, mas eu não tenho aquela fluência, né, e fui e consegui me virar lá, então eu Gente, trouxe a cadeira de lá. mas Tem site, sim. É o nome do carrinho mesmo, o site. É da Special Tomato. é da Adapt Hortus. Eu vou escrever. Escreve aí, amor. Vou escrever. Pois a gente nem fixou o assunto da live, né? Estamos aqui falando, mas vamos lá. Mas essa cadeira do Mas Arthur, eu para mim, ela é achei sensacional. sensacional. É, tem escrito aí na cadeira. Aí, ó, deixa eu contar uma aqui, do meu sobrinho, meu afilhado. Criança, cara. Criança é o que há de mais sincero. Meu sobrinho virou-se para mim e disse assim: Ô tia, eu quero te fazer uma pergunta. O que vai ser? Meu sobrinho tem a idade do Arthur, 10. O que vai ser do Arthur quando você for? Aí eu falei assim, já tinha entendido, né? Aí eu falei assim, for para onde, meu filho? Aí ele disse assim para mim, quando você morrer, tia. Quando você morrer, tia. Aí eu falei, ah, meu filho. Quase que eu disse assim para ele, eu vou deixar ele para você tomar conta. Mas eu achei que ia ser traumatizante para ele. Escrevendo o nome aqui pro meu marido, botar aí, fixar aí, Ortruz. É com 2 T's, Ortruz. Aí eu falei para ele, meu filho, não se preocupa com isso, tem muita gente para cuidar do Arthur. Aí ele virou para mim e disse assim, ô tia, mas mãe é mãe, mãe é mãe. Vê se pode. Mãe é mãe, até ele já sabe que mãe é mãe. Ai, meu Deus, é cada uma que essas crianças fazem com a gente. É, A minha filhada é sensacional. A minha filhada, desde, cara, de miúda, ela tem umas questões, sabe? São surreais. E, assim, as crianças, a gente nunca, no início, quando eles eram pequenininhos, a gente nunca falou, né, sobre a deficiência. Até porque eu fui ter diagnóstico do Arthur em 2016. Então, eles foram crescendo juntos, né? E as meninas começaram a reparar que o Arthur era diferente, né? Que ele se desenvolvia diferente. E elas começaram a assimilar, sabe? Tem idades, né? A pequenininha da minha comadre, quando ela era pequenininha, a minha comadre dizia assim, vai lá, Gabi, dá um beijo no Arthur. Ela já fazia assim, ó, sabe? Ela já tinha Ela já ficava retraída. Não era a hora dela, sabe? Depois de 2 anos, chega lá, minha comadre. Minha comadre sempre com essa educação, do beijo, do abraço.
né? É tão engraçado. E a minha filhada, ela tem umas questões, como eu estava falando, ela começou a perceber, né, que o Arthur era Tá travando um pouquinho, Marcinha. comprando ovo de Páscoa, sabe? Aí minha comadre falou, vamos comprar o ovo do Tutuco também. E assim, minha filhada, ela gosta de perguntar, ela tem umas tiradas. Aí ela falou assim, ô mãe, quantos anos o Tutuco tem, hein? Eu não me lembro qual era a idade na época, né? Vamos supor que tenha sido 7. Aí ela falou assim, o Arthur tem 7, minha filha. Já sabendo que ela ia querer, né, mais detalhes. Aí a minha filhada falou assim, 7, mãe? Mas o Tutuco não anda. O Tutuco não fala, ele tem 7. Igual a mim. Aí ela falou, minha filha, o Tutuco tem 7, mas o Tutuco é uma criança especial. Não, o Tutuco é diferente, ela disse, o Tutuco é diferente. Aí ela falou assim, a Mariana, minha filhada, mãe, o Tutuco é uma criança especial. É uma criança que... Isso é ela, com 7. O Tutuco é uma criança que precisa de todo o nosso amor e de todo o nosso carinho. Olha só que coisa, né? Que graça. É muito gostoso. Eu não É muito gostoso. Não sei de onde vem essas coisas. Ó, A Mariana tem um monte de coisa que a gente não sabe. a minha filhada tem umas coisas que eu não sei de onde vem. É assim, de outro mundo. Agora eu lembrei do caso que eu saí esse final de semana passado. Dei uma saidinha segura. E eu estava na recepção do lugar que eu estava com a minha sogra e com a minha cunhada, tomando um café, sabe? E hoje na antessala, tomando um cafezinho, conversando. E eu estava segurando, veio na minha direção um grande, sabe? Alto. Veio na minha direção e me tascou um abraço. Me tascou um abraço que eu fiquei assim, ele me apertava tanto com aquele pote, dei o pote para minha sogra, sabe? E ele me dava aquele aperto que eu sentia naquele abraço, aquele aperto assim. Aí ele soltou, aí veio a mãe, né, veio atrás e falou assim, me desculpa, ele tem autismo, Ele nunca fez isso. Ele, pelo contrário, ele não gosta de abraço. Ele não abraça a gente, ele não abraça ninguém. Aí eu falei assim, tudo bem, deixa ele abraçar, tá tranquilo. Se ele tá abraçando, aí eu falei assim para ela, eu tava precisando desse abraço. Pra te ser bem sincera, eu tava precisando desse abraço. Deixa ele, tá tudo bem, tudo tranquilo. Que amor. Olha que interessante, né? Não tem, realmente não tem. Tem umas situações... Tá falhando um pouquinho. Eu não sei o que tá acontecendo, se é o Insta ou... Mas agora eu tô te vendo, tá... Tô bem? Na verdade, não é o teu... É o teu áudio. Que estranho, né? Porque eu tô te vendo... agora eu não tô te ouvindo. Né? Eu acho que isso é coisa do Instagram, sabia? Porque ontem tava tão difícil. Pode ser horário também, né? Deve ser. Mas foi muito bom. A gente tá no fim também, né? Sim, e eu queria saber do pessoal, se vocês gostaram, né? Quem ficou e quem puder falar um pouquinho aí, se gostaram, dar o feedback pra gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, né, Marcinha, é só mandar. Sim. Ou para mim, ou para Márcia, tanto faz, uma passa para outra, a gente tem contato direto. E o que vocês precisarem, a gente tá... Quem que tá sem fone? Eu? Eu tô. Mas sabe por que eu tô sem fone? Porque meu telefone tá carregando. Ou eu carrego ou eu uso o fone. Vou trocar. Mas será que tá ruim? Ai, que legal, foi top. Obrigada, gente, obrigada. Qual o nome da cadeira do Arthur? É Adapt Orthros, né? É da Adapt Orthros. É muito boa. Ludmila, te amo. Minha amiga, ó, igual a Carla. Minha amigona digital, né? Ai, gente, a gente tem muita história para contar. E assim, eu gosto de contar essas histórias que traz, sabe, um pouco de educação social.
A gente mostrar como tem que falar, sabe? De que maneira é melhor. As pessoas, elas não têm maldade quando falam probleminha, quando falam doente. É só o que dizer, ensinar, para mostrar o que é melhor ou não. Botei o fone, tá melhor? Tá, agora o meu que saiu. Gente, eu tô muito atrapalhada aqui. Ah, tá ótima. Foi um espetáculo. Eu tô aqui para responder qualquer coisa que vocês queiram saber. Vou voltar a fazer meus vídeos lá. Vou botar lá na Mundo Adaptado, que a Mundo Adaptado, ó, entrem lá, façam seus blogs lá. Vamos falar de vida, vamos falar de tudo. E contar as histórias lá. Tem muita mãe que está entrando, que precisa conhecer. E lá na Mundo Adaptado fica tudo assim, ó, agrupado, juntinho. Você entra lá, você escreve lá o que você quer e você acha. Ai, Né, que linda. Carla? Agora eu vou ter que falar do canal também, né, pessoal? Entrem lá no canal da Márcia também. Dicas especiais, né, Marcinha? No YouTube. Apesar de ter alguns vídeos da Márcia lá na Mundo Adaptado, mas não tem todos. Então, entrem lá, sigam ela, divulguem o canal. E eu sempre falo, daí não fazendo né, não puxando nada para o nosso lado, mas assim, sempre divulguem para quem vocês puderem nas redes sociais, porque às vezes a gente não sabe, a gente pode estar ajudando uma pessoa que não sabe lidar com o dia a dia dos pais, uma pessoa que está precisando e de repente não sabe aonde procurar, como eu precisei, né? Então, entrem lá e o que vocês tiverem vontade de divulgar, copiem o link, tanto do Dicas Especiais quanto lá da Mundo Adaptado, e coloquem na rede social. O que tem de pessoas que não tem ninguém com deficiência na família, mas que aprendeu alguma coisa com a gente, né? A gente tem muitos feedbacks assim, é muito bacana. E eu gostei de ver as pessoas ali falando que gostaram muito, que foi muito legal, a Carol falando. Márcia já elogiei, continuo elogiando sempre. Com os seus vídeos aprendi e aprendo sempre. A Márcia é profissional, né? Ela disse que ela não é, mas ela é profissional. Ela é. Ela faz cada... Ó, tem uma pessoa dizendo aqui que não gosta de mimimi, sabe? Que não tem paciência com mimimi. Eu também não tenho, tá? Vou te mandar real. Também não tenho paciência com mimimi. Então, eu também sou objetiva. Tem coisinhas, sabe, do nosso mundo que eu não tô ali, sabe, paralelo com isso. Ela não tem mesmo. Vocês lembram que ela falou na primeira live? Falei que eu não tava de bom humor, que eu não tava bem, que eu achava que eu tava de TPM. Ah, não, show TPM. Então é isso. Ó, a Adriana falando que foi muito legal, passaria a noite ouvindo as histórias. Gostei muito, gente. Obrigada. É muito legal ver o feedback de vocês pra gente saber se está acertando ou se tá muito chato, né? Aí a gente muda. Porque tem coisa que a gente para na... Agora a moda é fazer live, né? Que a gente fica em casa, a gente faz lives. Mas tem Olha... Tem tanta coisa que a gente entra e sai, na verdade. Entra e sai. Tem muita coisa que eu não consigo, gente. Me perdoe. O Instagram já é uma dificuldade para mim. Eu já fico aqui, eu e o Instagram, a gente briga, eu e ele. Agora, é muito mimimi. Esses mimimis me cansam. Não tenho, o tempo para mim ele é precioso. A gente, na verdade, finge que não é com a gente, né? Tem que fazer isso. Aí tem uma mãe que colocou aqui que tem muita dificuldade de expor as minhas experiências. Não tem experiência com paciência com mimimi. Foi ela, né, que falou. Sou mais objetivo. Mas eu acho que é normal, acho que cada um tem um tempo, né? E eu também demorei muito para falar sobre os meus sentimentos. E agora eu tô até preocupada comigo, porque eu ando falando bastante, né? Quando me expondo. Então, exatamente. E olha, a Carol é minha cunhada. Ela disse que a Yaya tá assistindo e mandou um beijo. Yaya, a Yasmin, minha filhada linda. Que fofa. Um beijo grande, meu amor. Amo você. Um beijo, Carol. E a Yaya tem uma história que eu preciso contar aqui rapidinho. Conta. Uma vez o Léo, com essa mania dele fazer, né, assim, uns barulhinhos, ele faz ronque, assim, vai respirando. Ela era pequenininha. A Yaya era pequenininha e aí ela olhou pro Léo. A Peppa!
ela olhou pro Léo fazendo isso e achou que fosse a Peppa. Não sei se é ela, Ai, meu Deus. né? Mas foi muito engraçado, a gente ria muito aqui. Muito bom. A gente tem as nossas dores, né? Mas a gente tem muita história engraçada, muita risada pra gente contar, pra gente dar junto. Tem muita coisa. Tem sim, não? com certeza. Ai, que legal. Olha lá, sou suspeita em falar, mas sou fã dessas mães e pais de crianças com deficiência. Somos abençoados, com certeza. É Isso muito. aí não tem tristeza aqui, não. De vez em quando tem, né? Tem umas TPNs, umas coisinhas que bate. Mas, ó, a gente espanta a tristeza pra lá. Tem que andar, ó, pra cima. Positividade. Vamos fazer exercício, meu povo. Que a gente tem que carregar essas crianças nos braços, a gente tem que estar forte. É isso aí. Cara? Márcia, obrigada do fundo do coração. Encerrar. Foi muito gostoso falar com você. Ainda mais ao vivo, assim, acho que a gente nunca falou assim, né? Nunca. É a primeira. Não, a gente só fala de áudio, né? Áudio de 3 minutos pra cá, áudio de 4 minutos pra lá, áudio de 8 minutos pra cá, áudio de 10 minutos pra lá, assim. Ontem você falou pra mim o que tá fazendo... Esqueci o nome da música. Ô, Carla, falei assim, eu conversando com a Carla e a Carla falando no WhatsApp. Todo mundo faz isso, né? Carla falando. Aí eu vou escrever assim, Carla, tá o quê? Tá gravando Faroeste Caboclo aí pra mim? Então a gente se diverte. Claro, tem que se divertir, meu povo. A gente tem que ser feliz. Tem que arrumar um jeito de ser feliz. Né, Carla? Com certeza. Ó, a você cabe marcar o nosso encontrão. Pode deixar. Marco, sim. Tá? Marco, a gente vai divulgar muito isso. Quero só ver o que vai acontecer. Tá bom. Ia ser ótimo. Então tá, vai cuidar do Léo, que eu sei que você tá nervosa aí, que eu tô sentindo. A gente sente. O Arthur também tá reclamando. Graças a Deus já tá bem ali, tá? Tá bonitinho ali com Obrigada, foi ótimo, adorei estar aqui. Vamos fazer mais vezes, fazer esse papo assim descontraído, que é uma delícia sempre, trazendo, né, informações e orientações para as pessoas. E desse nosso jeitinho. Com certeza. E agradeço também todo mundo que apareceu por aí, que ficou. Né, obrigada. Mesmo as pessoas que passaram rapidinho. Obrigada, gente, tá? Um abração para vocês. E o que precisarem da gente, já sabem, estamos né? Onde aí. Canais. E estamos aí realmente. Qualquer então, coisa, olá, chama a gente, que a gente está aqui. Às vezes demora um pouquinho assim para responder, né? Porque a gente está dando banho, dando comida, né? Sabe como é que é? Mas a gente responde, tá? Um beijo, então, para você. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Obrigada, Carlinha. Foi Obrigada, ótimo. Gente. Tá? Me chama mais que eu venho. Pode deixar. Chamo então, sim. Tá, você gente. também. Desculpem a brincadeira. Quem não curtiu, que eu acho difícil. Desculpa, mas eu sou assim, gente. It's me. Todo dia. Tá? Tá certo. Beijo. Te amo, Carla. Como não amar, né? Beijão. Fiquem com Deus. Vou encerrar. Tchau, tchau, gente. Tchau.